Fiel, torcida todo poderoso Timão, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E no vídeo de hoje estamos cheios de informações. Vanderlei Luxemburgo demitido do cargo do Corinthians e quem poderá assumir o comando técnico do Timão ainda contra o Fortaleza lá no Castelão. Existe o nome de Mano Menezes, existe o nome de Tite. Aqui eu vou te explicar de forma atualizada quem está mais avançado e quem pode fechar contrato ainda hoje. Então fiquem até o final desse vídeo para sair daqui de forma totalmente atualizada. De antemão, gostaria de pedir também para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Obviamente que alguns vídeos atrás, algum tempinho atrás, estávamos passando por alguns problemas, mas estamos consertando aí na medida do possível para continuar postando todos os dias às 11h30. Então inscreva-se, se você é corintiano de verdade, você tem que se inscrever, porque aqui a notícia é quente. Fiel, sem mais delongas, porque que eu não gosto de enrolar, não gosto de ficar de blá blá blá, porque vocês têm o tempo de vocês também. Se você se inscrever em nosso canal aí e deixar o seu like, você vai ver que eu sou bem direto, o corintianeiro que é bem direto no que tem que falar, porque a minha prioridade aqui é vocês inscritos. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aí já falando da grande polêmica aí, que foi a decisão surpreendente do Corinthians em demitir o Vanderlei Luxemburgo após o empate diante do Fortaleza na Neoquímica Arena, onde mais uma vez o Corinthians fez uma péssima partida. Obviamente que o Duílio agiu certo em demitir o Vanderlei Luxemburgo. Agora restam duas opções, Tite e Mano Menezes. Quem deve assumir aí o Timão? Fiel, há 2 vídeos atrás eu trouxe a informação que o Mano Menezes estaria avançadíssimo com o Corinthians caso o Luxemburgo fosse demitido, porque o Tite também já estaria avançado com o Flamengo. Pois bem, as novas informações confirmaram tudo que eu falei. Mano Menezes continua avançadíssimo, não é avançado, é avançadíssimo com o Corinthians para fechar contrato, talvez contrato ainda hoje. O Corinthians já fez uma reunião em chamada de vídeo com o Mano Menezes, uma reunião que durou aí 1h20, e tem uma reunião presencial marcada para hoje à tarde, fiel. Então, dependendo do desenrolar dessa reunião, Mano Menezes pode ser o novo treinador do Corinthians. Devemos lembrar aqui que o Mano tinha uma desavença aí entre Roberto de Andrade de Corinthians, e quando Roberto de Andrade fosse diretor de futebol do Corinthians, o Mano Menezes não treinaria o Timão. Roberto de Andrade já foi embora, graças a Deus, e tem a oportunidade aí do Mano Menezes já assumir o Timão contra o Fortaleza no Castelão. E se você perguntar para mim, corintianeiro, e o Tite? Como eu disse no vídeo passado, fiel, o Tite está avançado com o Flamengo, já teve reunião marcada também com o Landinho Brás. Tite aí que deve ganhar em torno de 2 milhões e meio a 3 milhões de salário no Flamengo. E eu já vou explicar tudo para vocês. Óbvio que a opção do Corinthians sempre foi o Tite. Corintianeiro, é oficial? Você está dizendo que o Mano Menezes já está contratado, pronto, já podemos aqui confiar com o Mano Menezes? Não, fiel, o futebol é muito dinâmico. Óbvio que o Corinthians entrou na briga depois da dispensa do Luxemburgo. Como eu disse, de um lado existe o dinheiro e do outro lado existe o carinho por tudo que o Tite conquistou no Corinthians. Porém, o Tite que o Corinthians negocia, onde ele ganhou tudo pelo Corinthians, é o maior mercenário do futebol brasileiro. Então, o Tite não tá nem aí pelas coisas que ele conquistou no Corinthians. Ele tá pouco se lixando com o torcedor corintianeiro ou com o Corinthians, porque é um treinador que foi contratado pelo Corinthians, jogado às traças, que ninguém confiou no Tite, e o Tite nunca foi a primeira opção na época que ele foi contratado, fez uma campanha péssima, de mediana para ruim, fomos eliminados pelo Tolima, tinha todas as cartas na mesa para mandar o Tite embora. Na época, André Sanches, presidente, segurou o treinador, confiou no seu trabalho e o Tite ganhou absolutamente tudo no Corinthians. Tudo que o Tite representa hoje no futebol foi graças ao Corinthians. Se o Tite disputou 2 Copas do Mundo e é reconhecido no futebol mundial, é graças ao Corinthians. Se hoje as contas bancárias do Tite estão estufadas de grana, é graças ao Corinthians. Então, por carinho, por ética, por admiração, por compromisso,
por tudo que o Tite prega nas suas entrevistas, ele deveria assinar com o Corinthians, fechar com o Corinthians, e nem sequer está cogitando na mídia a possibilidade dele fechar com o Flamengo. Isso acontece com jogadores, quando você é ídolo num time. Olha o Lucas no São Paulo, tinha clubes brasileiros mencionando, ele disse já de cara, se eu voltar para o Brasil eu vou jogar só no São Paulo. Isso é jogador que tem carinho, que tem admiração, diferente do Tite, que é um dos piores mercenários no futebol brasileiro, na minha opinião. Por tudo que eu mencionei aqui, ele deveria fechar com o Corinthians de olhos fechados e poderia já chegar conquistando o título aí, porque o Corinthians tem uma semifinal disputando aí, onde a gente empatou o primeiro jogo e tem totais condições de classificar lá no Castelão, porque o Fortaleza também não é nenhum Dream Team. Então, Tite aí praticamente traindo o Corinthians. Existe a possibilidade do Corinthians ainda fechar com o Tite? É lógico que existe. Como eu disse, o futebol é muito dinâmico. Porém, eu acredito que é muito difícil o Tite hoje se tornar jogador do Corinthians. Já o gaúcho Mano Menezes está avançadíssimo com o timão e pode fechar a qualquer momento aí com o Corinthians e já assumiu o Corinthians diante do Fortaleza. Fiel, de tudo isso que foi dito, não significa, eu volto a cravar, não significa que o Tite não pode vir a ser treinador do Corinthians, mas não deveria nem existir especulação de negociação com o Flamengo. Agora a mídia vem trazer informações que o Tite sempre quis morar no Rio, que a comissão técnica do Tite está preferindo o Flamengo por todos eles morar no Rio de Janeiro, que seria ruim deslocar de cidade. Tem nada a ver, cara. O torcedor não é burro, irmão. Vocês querem ficar no Flamengo? É porque o Flamengo tem. Hoje os clubes que têm mais dinheiro em caixa no Brasil é o Flamengo e o Palmeiras. Então o Flamengo ofereceu de 2,5 milhões a 3 milhões para o Tite. É isso que ele quer ficar no Flamengo. Por isso que ele quer ir pro Flamengo. Tem nada de Rio de Janeiro, caralho. Até porque a comissão técnica não apita nada. Quem apita é o treinador. E outra, se esse mercenário do Tite fechar com o Flamengo, depois de tudo que o Corinthians representou na carreira dele, o Corinthians nunca mais deveria mencionar o nome desse cara no Parque São Jorge, na Neoquímica Arena, em qualquer lugar que existir a marca Corinthians, porque isso é inadmissível. Corinthians sem treinador, Tite livre no mercado, negociando com o Flamengo, cara, isso pra mim é inadmissível, porque tudo que esse mercenário conquistou foi graças ao Corinthians, irmão. Maior clube do Brasil, maior vitrine do Brasil, mas há quem paga, hein? Há quem paga. A gente viu o que aconteceu aí entre Flamengo e São Paulo. Obviamente que eu torci pro Flamengo, mas olha a sacanagem que o Flamengo fez com o Dorival Júnior e olha a resposta que o Dorival Júnior deu. Há quem pague, hein? Que esse Tite aí fechando com essa bosta de Flamengo, o Corinthians ainda pode ser campeão com o Mano em cima dele, que seria uma baita presente para Fiel. Porque, cara, eu tô puto com esse cara. Tô puto com esse Tite, mesmo que venha fechar. Já devia estar fechado. Eu devia ter fechado ontem, cara. Olha o que esse Corinthians representou na carreira desse Tite. Agora que o Corinthians precisa dele, o Corinthians precisa de uma moral. Chegou um treinador medalhão, um treinador que bate no peito, pra gente reverter toda essa cagada que o Vanderlei Luxemburgo fez, pra gente tentar classificar lá no Castelão e ir pra final, cara, contra o LDU, que praticamente já ganhou o primeiro jogo aí, praticamente está na final. Cara, não tem nem comentário, senhor, mas eu quero que vocês comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião, que é de grande relevância aqui pro nosso canal. Mas, tirando esse mercenário do Tite, tirando esse cara, esse hipócrita desse treinador, que ainda fica inventando desculpas, informações de mídia que o cara prefere morar no Rio, cara, isso é totalmente obsoleto. A proposta é o seguinte, Fiel, prestem atenção. Tite, de 2,5 milhões a 3 milhões no Flamengo. Corinthians não tem condições de cobrir a proposta. Está fechado, corintianeiro? Não. Pode ser que o Corinthians ainda fecha com o Tite. Mas hoje, agora, nessa hora, nessa data, neste momento, o Tite está bastante avançado com o Flamengo, assim como o Mano Menezes está bastante avançado com o Corinthians, tá, Fiel? Então, nas próximas horas aí, depois dessa reunião,
Mano Menezes pode aí carimbar a sua passagem, a sua volta para o Corinthians. E eu vou trazer a notícia atualizada aqui para você. Porque, como eu disse, você é prioridade aqui no canal do Corintianeiro. Estou transferindo bem as notícias, estão captando bem. Mano Menezes já fez uma reunião de vídeo com o Corinthians, tem reunião marcada para hoje, está avançadíssimo com o Corinthians. Tite já fez reunião com o Landim e com o Brás, está avançadíssimo com o Flamengo, com salários cogitados aí de 2,5 milhões a 3 milhões. Comissão técnica do Tite dá preferência para o Flamengo para continuar morando no Rio de Janeiro. As informações mais atuais que tem do Corinthians são essas, fiel. Mas eu quero que vocês comentem aí, porque eu respondo todos os comentários, sem exceção. E caso o Corinthians venha fechar com o Mano Menezes, vou ficar aqui de olho nas informações, vou ficar aqui enchendo o saco aqui dos informantes. Caso feche ou caso tenha qualquer novidade, eu venho trazer aqui no canal para vocês, mas não se esqueçam, todos os dias, 11h30, vídeo do Corintianeiro no YouTube. Vai lá, digita Corintianeiro 11h30, porque todos os dias terá informações novas para vocês. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. E vai, Corinthians!